A paz do Senhor a todos os obreiros, irmãos, irmãs, crianças, adolescentes, jovens que amam e que frequentam a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Antônio Rodrigues e quero trazer algo da parte de Deus com relação à lição de número 8, com data de 21 de novembro de 2021, e tem como tema Paulo, o discipulador de vidas. É esta lição que nós estaremos estudando domingo agora, dia 21 de novembro. Estamos no quarto e último trimestre e, sendo assim, estamos estudando sobre a vida deste homem de Deus, conhecido por todos nós como Paulo, apóstolo de Cristo. E no texto áureo está dizendo assim, Atos 15, versos 40 ao 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Verdade e prática, está escrito assim: o discipulador cristão forma discípulos de Cristo para que imite de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Eu vou repetir a verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, olha aí, para que o imite de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Para que serve o discipulado? Para formar discípulos. E discípulos de quem? De Cristo, certo? De maneira que este discípulo de Cristo se pareça com Cristo, a ponto dele imitar a Cristo e Deus, o Pai Eterno, seja glorificado na sociedade. Leitura diária, é aquela leitura de segunda a sábado. Nós não vamos fazer para ganharmos tempo. Bom, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47 e Atos capítulo 20, verso 1 ao 4. O objetivo geral desta lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado. Pregar e ensinar. Esse é o objetivo geral desta lição. Os objetivos específicos primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integridade da missão no discipulado, que é pregar e ensinar. E terceiro, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Ou seja, olha aí que para os professores ter um bom êxito na sua lição, ele precisa primeiro ir buscar a semântica, a vertente, o significado da palavra discipulado. O que é ser discípulo? É importante destacar também que antes de Jesus enviar a grande comissão, ou seja, ele envia 70 de seus discípulos, depois envia os 12, de 2 em 2. Mas antes disso, ele discipulou os seus discípulos. Este discipulado se deu no capítulo 5 de Mateus, quando ele fala ali o sermão da beatitude, ou sermão da bem-aventurança. Ali foi um discipulado, Cristo, ele discipulou os seus discípulos, certo? Os seus discípulos. É importante destacar também que pastor não tem discípulo, evangelista não tem discípulo, presbítero não tem discípulo, tá certo? Assim como também nós não temos, Deus não deu igreja a pastores, mas deu pastores à igreja, pastores segundo o seu coração. É bom destacar isso,
Porque muitas vezes o que acontece determinado obreiro, ministro, assume determinada área, e quando ele sai daquela área, porque ele tem que ir para outra paragem, para dar continuidade à obra em outro lugar, ele quer levar os obreiros, o pessoal da igreja. Isso não é bom, isso não é legal, porque os discípulos são de Cristo, não somos nós, tá certo? Bom, a introdução diz assim: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado na igreja que plantou. Percebemos que este foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Olha aí, é importante destacar, meus irmãos, que todos os novos convertidos, assim que aceitam a Cristo, a igreja local, a igreja que o recebeu, a igreja que orou por ele, deve o acompanhar e deve o conduzir para o discipulado, ou seja, sempre deve ter um grupo de discipulado ali, estudando e aprendendo a palavra de Deus. É o que está dizendo aqui na introdução, é o que está dizendo na palavra do Senhor, tá bom? Paulo se preocupou muito com essa questão de ensinar os novos convertidos como eles deveriam andar diante de Cristo, diante da sociedade, e que eles deveriam imitar a Cristo, porque o próprio Paulo vai dizer: eu sou imitador de Cristo, né? E ele pede para que a gente imite a Jesus, e só conseguimos imitar Jesus passando por um discipulado, porque é lá no discipulado que nós vamos aprender o que é batismo nas águas, o que é batismo no Espírito Santo, o que são os dons espirituais, quais são os dons espirituais. Lá vai aprender sobre o fruto do Espírito, quais são os frutos do Espírito. Vamos entender também a essência do Pai, a essência do Filho e do Espírito Santo, os atributos divinos comunicáveis e incomunicáveis, aquele que ele distribui para com a sua igreja, para com o seu povo, e aquele que ele não reparte, tá certo? Tudo isso no discipulado. Por isso que o discipulado ele é tão importante, não só para um novo convertido também, como também para um que já tem uma certa experiência na fé, porque discipulado é um relacionamento entre um crente novo na fé e um crente que já tem uma certa experiência. Paulo e o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, ou seja, a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, porque não era dos apóstolos, era os ensinamentos de Cristo, né? E a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Vamos lá. Aí nós vamos ver que os discípulos ali de Cristo, que na verdade já eram apóstolos, que e logo nas primeiras convenções, que na primeira mensagem de Pedro foram 3.000 almas e depois mais 5.000 almas, eles se preocupavam em abordar o ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo, as instruções de Cristo, também incentivava os crentes, os novos convertidos, no que diz respeito à oração, né? A prática da comunhão. É muito importante isso, dizer que seguir a paz com todo, né? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e do serviço, ou seja, veja aí que o ensinamento da palavra, a doutrina, a oração, a comunhão e o serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja, né? Porque aí não vai nenhum crente ele vai desenvolver
melindroso, atrofiado, cheio de mimimi. Por quê? Os apóstolos eles se preocupavam com a doutrina, em passar isso para eles com a oração, com a comunhão e com o serviço, né? E com o serviço. Isso é muito importante, porque fazia parte esse conjunto aqui, esse conjunto de valores, né? Essa era regra, era doutrina, era mandamento, vamos assim dizer, para um novo convertido. Ele tinha que estar em cultos voltado para ensinamento, para a doutrina, né? No caso, culto de doutrina, escola dominical, simpósios de missões, ou seja, todos os cultos que envolviam o ensinamento da palavra, este novo convertido deveria estar presente no discipulado, enfim. Daí ele ia aprender a orar, né? E infelizmente hoje nós ficamos tristes porque convidamos alguns dos novos convertidos, obreiros, para orar no microfone, ou seja, para o início de um culto, para o final de um culto, ou para recolher dízimos de oferta, e a gente vê que este obreiro ainda não sabe orar. É importante que no discipulado o crente mais experiente, ele ensine o crente novo convertido a orar, porque os discípulos chegaram no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, e ele disse: mestre, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Jesus ele disse: não ore como os escribas e fariseus que oram nas praças para ser vistos pelos homens, né? E aí os discípulos pedem para Jesus ensinar, e Jesus ensina. Isso faz parte também do discipulado, do programa do discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulo, não somente convencia-o a respeito de Cristo, mas mostrava-lhe como imitá-lo. Olha aí, tá bom? Nós vamos encerrar este primeiro bloco aqui deste resumo da lição, para que os alunos possam se preparar, e assim que pudermos nós iremos voltar na segunda parte, e assim sucessivamente. Vamos fazer 3 blocos aqui para a gente não se estender muito neste vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo.